Cesare Battisti. Ele é um homem político italiano que se envolveu com uma luta armada contra o governo na Itália, e ele foi protegido pelo Lula da Silva, que não quis dar a sua extradição. E o STF resolveu extraditar o Cesare Battisti para devolver ele para a Itália, para que ele seja julgado pelos crimes que ele cometeu. O Lula se baseou no artigo da Constituição, achando que o Cesare Battisti não tinha cometido crime, não tinha cometido homicídio, mas que ele tinha cometido um crime político. Quer dizer, que ele tinha assassinado um oponente político. Então, que isso não podia se enquadrar no crime político. E por que o Brasil não extradita as pessoas por crime político? Essa definição do crime político é que em alguns países ditatoriais e autoritários, a pessoa que expressa uma ideia diferente é considerada um criminoso. Então, a pessoa que escreve um livro que desafia o poder público pode ser considerada um criminoso e pode ser procurada pelo governo e encarcerada. Mas por quê? Porque ela emitiu uma opinião diferente. O crime político, por um país democrático, ele não é um crime nesse sentido. Ele é simplesmente o exercício da democracia, o exercício de falar uma coisa diferente. Isso é o caso do Salman Rushdie. Salman Rushdie, ele escreveu um livro que enfureceu o governo. Ele foi procurado pelo governo, só que agora ele está refugiado, ele está num país, ele está protegido. Por quê? Porque no país dele ele é considerado um criminoso político. Mas num país democrático ele não é, ele simplesmente fez uma obra de arte, ele simplesmente escreveu um livro que, assim, ele mostrou sua liberdade de expressão, a liberdade de ser um artista. Então, no caso do Cesare Battisti, o STF acabou julgando pela extradição dele, porque além de ter assassinado, além de ser um criminoso político no sentido de ter feito luta armada contra o governo, ele também matou os seus oponentes, mas o que foi considerado o mais importante é que ele matou pessoas. Quer dizer, você não pode assim, se eximir de um homicídio dizendo que foi por motivos políticos. O homicídio continua sendo matar uma pessoa, retirar a vida de uma pessoa, e o Lula da Silva não podia assim, justificar os seus assassinatos dizendo que foi dentro do âmbito de uma luta armada contra o poder, contra o governo. Foi o que o STF decidiu, que pelas famílias das pessoas que foram assassinadas, mesmo se elas eram oponentes políticos, não há justificação por tais atos. Por isso que, afinal, o STF julgou procedente a extradição e devolveu o Cesare Battisti para a Itália para que ele esteja julgado.